Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao segundo webinar da LECA Portugal e sejam bem-vindos à minha casa. Eu penso que todos nós estamos a habituar a novas formas de comunicar e de trabalhar, digamos assim, e nesse sentido eu quero desde já pedir-vos desculpa caso alguma coisa funcione menos bem. Isto porquê? Porque estas novas tecnologias têm muitas vezes vontade própria e depois não nos obedecem como nós queremos. Portanto, se houver algum problema de som, de imagem ou de ligações, eu desde já peço desculpa. Então, durante a próxima meia hora, mais ou menos, irei apresentar-vos uma calculadora que nós temos disponível no nosso site, que designamos por calculadora de coberturas planas. E é sobre isso que eu vou começar de imediato a apresentar. Esta calculadora encontra-se no nosso site, na zona de apoio técnico. Tem aqui várias secções, a secção das calculadoras, e então temos duas calculadoras, a coberturas planas, que vamos ver hoje, e outra de águas pluviais, que iremos ver num webinar futuro. Picando nas coberturas planas, então temos a primeira advertência é de que este programa de apoio destina-se a coberturas com pendentes até 5 graus. Tem aqui 5%, não é 5%, é 5 graus. Estes 5 graus correspondem, grosso modo, a cerca de 9% de inclinação. Esta cobertura, isto é uma versão, é a primeira versão, digamos assim, é a versão 1, ela está em processo de melhoramento, contínuo, aliás. Posso-vos desde já dizer que em breve iremos ter algumas melhorias, algumas alterações, e vão ver que há aqui alguns pontos que vão ser melhorados, inclusive há um ou outro bug que vai ser corrigido muito em breve. Já agora, pedia-vos também que ao longo da exposição, se tiverem alguma pergunta, podem-na fazer e eu vou tentar responder na altura, em vez de as deixarmos para o fim, mas se quiserem podem fazê-las também no fim. Vamos então dar início à utilização do programa, que se destina a ajudar-nos a configurar uma cobertura plana. Ela pressupõe que nós temos que fazer algumas opções, mais concretamente 3 opções de entrada. A primeira é que tipo de cobertura é que vamos utilizar, a tradicional ou a invertida. E antes disso, há aqui uma questão prévia que tem a ver com a pendente. Tem a ver com a pendente. Nós podemos fazer coberturas planas sem pendentes, mas a minha sugestão é que façamos sempre, pelo menos com a pendente recomendada pelo laboratório, pelo LNEC, que é 2%. O RGEU prevê 1%, o LNEC recomenda 2%, o ideal se calhar é andarmos ali nos 3, 4, 5% de pendente no mínimo. Essa pendente, a minha sugestão é que seja feita com um betão de agregados leves de argila expandida, de preferência pré-doseada em fábrica, para termos a garantia de que, de facto, o betão ou a camada de forma que nós prescrevemos é efetivamente aquela que vai ser aplicada. Nesse sentido, eu recomendo o LECA Uno. Porquê? Porque tem essa particularidade, já pré-doseada em fábrica, é fornecida em saco, já com o ligante e os aditivos necessários, ao qual basta misturar água e aplicar. E tem a grande vantagem de permitir a colagem de telas ou de isolamentos diretamente sobre essa camada de forma. Não necessita de uma betonilha para regularizar a superfície. Este betão leve LECA Uno já
permite um acabamento de superfície suficientemente liso para lhe serem coladas diretamente, aplicadas diretamente as telas ou o sistema de impermeabilização ou o isolamento térmico que nós usarmos. Então, temos que agora, a primeira opção que temos que fazer é, depois de termos a nossa pendente realizada, é se vamos fazer uma cobertura tradicional ou uma cobertura invertida. Qual é a principal diferença, ou quais são as diferenças entre uma e outra? Recordando essas diferenças, o que é que nós temos? Temos que uma cobertura tradicional é uma cobertura em que o isolamento está por baixo da impermeabilização, temos a laje, cola-se o isolamento, aplica-se a impermeabilização e depois as camadas seguintes. Numa cobertura invertida acontece exatamente o contrário. Depois da laje, colocamos a impermeabilização e depois o isolamento térmico. Há vantagens e desvantagens para uma e para a outra. Chama a atenção, no caso de optarmos por uma cobertura tradicional, é muito importante que não se esqueçam que tem que haver, ou devem colocar sempre, uma barreira para vapor do lado quente do isolamento, ou seja, do lado de baixo, entre a laje e o isolamento deve ter uma barreira para vapor. Quando usamos uma cobertura invertida, essa função da barreira para vapor está inerente à impermeabilização que é colocada e daí já não ser necessária essa barreira para vapor. Vantagens de uma cobertura invertida. Fundamentalmente é a proteção da impermeabilização. A proteção a quê? Às agressões mecânicas decorrentes do uso da cobertura normal, sobretudo se for uma cobertura acessível, e também, e se calhar principalmente, das agressões provocadas pelas condições atmosféricas, nomeadamente os ultravioletas, as variações de temperatura, etc. Daí que numa cobertura invertida, o sistema de impermeabilização vem mais protegido e se calhar essa será a razão pela qual é normalmente o sistema mais usado para coberturas. Bom, então vamos usar uma cobertura invertida. A seguir, temos que optar se vamos fazer uma cobertura verde, se o nosso projeto implica uma cobertura verde ou uma cobertura não verde. Vamos assumir que vamos fazer uma cobertura verde, pelo menos neste primeiro exemplo, vamos fazer uma cobertura verde e, nesse caso, temos então agora que escolher que tipo de vegetação é que vamos usar, se uma extensiva ou intensiva. Quais são as principais diferenças entre uma e outra? A extensiva normalmente é uma vegetação mais baixa, de menor porte, rasteira, tem uma camada de substrato muito pequena, normalmente entre 4, 8, 10 centímetros por ali de espessura, portanto é muito leve, é um sistema de cobertura muito leve, tem uma grande vantagem, é muito económica e tem, em termos de manutenção, a manutenção é mínima, é reduzida e naturalmente esses custos também serão muito reduzidos. Um tipo de vegetação de uma cobertura intensiva. Já vamos ter uma vegetação mais convencional, de um jardim mais convencional, já pode ter algum porte, inclusive árvores de algum porte, por isso já requer camadas de substrato, espessuras de substrato ou meio de crescimento bastante mais elevadas, que normalmente vão dos 25 centímetros até 1 metro, 2 metros. São bastante mais pesadas e requerem uma manutenção muito mais cuidada e daí, além da sua montagem ser mais dispendiosa, a sua manutenção também é dispendiosa. No caso que vamos ver, vamos optar por uma extensiva. Então agora vamos começar a construir as camadas da nossa cobertura. Já escolhemos que tipo, já fizemos a pendente, com Leica Uno. Depois escolhemos que tipo de cobertura queríamos, se era tradicional ou invertida, vamos fazer uma invertida, portanto com o isolamento por cima da impermeabilização, do sistema de impermeabilização. Já dissemos que será uma cobertura verde extensiva, com vegetação do tipo extensiva, muito bem, então agora vamos começar a construí-la. E a primeira
A primeira opção é a impermeabilização, o tipo de impermeabilização. Em relação à impermeabilização, há muitos sistemas, há muitos materiais, há muitas empresas com sistemas certificados e validados para impermeabilização de coberturas verdes ou não verdes. Não me vou alongar por aí. A única recomendação ou nota que eu gostava de deixar em relação a essa matéria é que especifiquem em caderno de encargos sempre que o sistema de impermeabilização que for adotado, que vocês adotarem, ou que deixarem à consideração do empreiteiro, eventualmente, deve prever uma resistência à penetração de raízes, ou seja, o sistema de impermeabilização tem que conter em si a capacidade de resistir à penetração de raízes. Isto é fundamental. Sendo assim, vamos escolher que sistema, ou que tipo de impermeabilização iremos ter. Basicamente, as impermeabilizações resumem-se a bituminosos, plásticos ou borrachas modificadas, sintéticos, etc. Vamos escolher uma membrana PVC, que é muito usual, e vamos assumir que ela tem já características de resistência à penetração de raízes. Se disséssemos que não tinha, o sistema ia-nos pedir para especificar uma barreira anti-raiz, que seria um fólio corrente. Mas neste caso, vamos assumir que a impermeabilização é resistente à penetração de raízes. Avançando, reparem que aqui ao lado eu vou tendo as opções prévias que fiz e em qualquer momento posso retroceder. Bom, e agora vamos então às restantes camadas dessa cobertura. Reparem, estamos a falar numa cobertura invertida, portanto tem impermeabilização e tem isolamento por cima, mas aqui o isolamento não aparece. Ele não aparece, mas de facto está lá e vai aparecer mais à frente. E não aparece porquê? Porque esta calculadora, e tendo nós escolhido que a cobertura era invertida, vai assumir imediatamente que o isolamento tem que ser em placas de poliestireno extrudido, portanto XPS, e vai assumir imediatamente que o isolamento vai ser constituído por essas placas com 15 centímetros de espessura. Outra particularidade que vocês estão a ver é que nós escolhemos os materiais, mas não escolhemos as espessuras, mas vamos ter a oportunidade de atuar sobre, porque a calculadora assume por defeito determinadas espessuras e nós depois à frente vamos ver, podemos adotá-las, validá-las ou escolher outras. Mas, como eu estava a dizer, o isolamento já lá está, em placas de XPS 15 cm, e então agora vamos construir as camadas para cima desse isolamento. A primeira camada por cima do isolamento será uma camada de proteção desse isolamento, nós designamos camada difusora, tem como função proteger o isolamento e favorecer o escoamento das águas pluviais. Normalmente é um tecido não tecido, com 0,75 milímetros de espessura. Depois, vamos à camada drenante. E aqui, se calhar, vale a pena conversarmos um bocadinho sobre a camada drenante. A camada drenante tem um conjunto de funções muito importantes. Para além de facilitar a drenagem das águas pluviais ou de rega tem também funções de retenção de água e de arejamento do meio. Bom, a argila expandida é de facto o material, eu diria, ideal para realizar estas camadas drenantes. Porquê? É um material 100% natural e 100% reciclável. Isto significa que amanhã, se eu tiver que fazer um projeto de demolição, ou se tiver que demolir, ou substituir a cobertura, a camada drenante pode ser aproveitada para execução de botões leves, por exemplo, ou para incorporar num terreno agrícola qualquer. Além do mais, sendo um produto com estas características, se o projeto estiver sujeito a uma classificação LEED, por exemplo, vai contribuir com pontuação para essa classificação. Depois, dada a leca
ter características de material isolante térmico, eu, ao constituir uma camada drenante com argila expandida, leca, vou acrescentar ao isolamento da cobertura. Para terem uma ideia, 10 cm de leca Light Plus equivale, grosso modo, a 3 cm de XPS. Portanto, eu ao colocar uma camada de drenante de 10 cm, que nem é muito significativa, eu estou a acrescentar 6 cm, é que se estivesse a colocar em termos de isolamento térmico, mais 6 cm de isolamento. Depois tem a particularidade de absorver e reter água, portanto ela vai-me atrasar o pico do caudal de escoamento das águas pluviais e vai-me reter água também, que depois a vai libertar gradualmente para o substrato ao longo do tempo. E vai favorecer o arejamento de todo o sistema. Portanto, eu recomendo que sempre que possível façamos uma camada drenante com argila expandida. Sempre que possível, porquê? Porque às vezes não é possível. E não é possível porque posso não ter cota. Eu necessito sempre no mínimo de 4 centímetros. Mas o ideal é mais. O ideal é 10, 12, 20 centímetros se for possível. E às vezes não tem cota para isso. E se não tem cota para isso, tem que usar soluções alternativas. Mas sempre que possível era toda a conveniência usar argila expandida como camada drenante. Aí nós podemos optar basicamente por três tipos de argila expandida leca, consoante a sua granometria. Eu tenho a mais grossa, a Light Plus, que tem granometrias entre 10 e 20 milímetros de espessura e que tem uma grande capacidade de drenagem. Depois tenho uma mais intermédia, a Leica Dur, com granometrias entre 2 e 12 milímetros, que tem uma boa capacidade de drenagem, mas já tem uma capacidade de retenção de água significativa. E, por fim, tenho a leca mais fina, a leca S, que tem entre 2 e 5 milímetros de granometria e que tem alguma capacidade de drenagem, mas tem mais capacidade de retenção de água. Portanto, me atrasar os picos de escoamento, os picos do caudal no sistema de escoamento de águas pluviais. Então, o que é que eu devo escolher? Fazer aqui um equilíbrio, não é? Entre precisar de drenagem ou mais retenção. Mais à frente vamos falar um bocadinho nisso, mas este quadro permite, de uma forma rápida, sintetizar. A Leica Light Plus, quando queremos mais drenagem, e se calhar a retenção não é muito importante. A Leica Dur, quando é mais ou menos ela por ela, e a Leica S, quando é ao contrário, quero mais retenção e menos drenagem. Então, no nosso caso, vamos fazer uma camada drenante com Leica Light Plus, ou seja, vou privilegiar a drenagem e em desfavor da retenção. Por cima da camada drenante, eu vou aplicar um geotêxtil, normalmente 155 gramas, entre 100 e 300 gramas, o intermédio de 155 é suficiente, e esta camada filtrante destina-se aqui a proteger a camada drenante da migração de finos e de lixiviados que venham do substrato e que possam colmatar, com o tempo, colmatar a camada de drenagem. Como vegetação, vamos escolher uma suculenta, um céu mais normal em termos de vegetação extensiva. Então, eu tenho as minhas camadas à partida definidas. Carregando no passo seguinte, eu vou ter um quadro resumo das minhas opções, em que tenho o elemento construtivo, tenho a espessura da camada, a água que ela armazena, o seu peso seco, o seu peso úmido e a contribuição para a resistência térmica. Começando de cima para baixo, esta foi a vegetação que eu escolhi, normalmente até 10 centímetros de altura. Reparem, o quadro tem alguns números com uma caixa verde, outras com caixa vermelha e outras em fundo cinzento. Os que estão em fundo cinzento eu não posso mexer, não posso atuar. Todos os outros posso.
quer os vermelhos, quer os verdes. Bom, mas vamos analisar de cima para baixo. Tenho então a vegetação, tenho o substrato ou o meio de crescimento da vegetação que eu escolhi, com uma espessura de 4 centímetros. Vamos imaginar que eu achava que era 4 era pouco e queria pôr 12. Vamos ver o que é que me acontece. O que me acontecia é que me aparecia imediatamente um aviso a dizer a espessura de substrato recomendada é de 4 a 8, ou seja, em função da vegetação, eu já estou a condicionar a espessura do substrato. E estou a condicioná-la em função de quê? Em função de uma tabela que tem origem nas FLL. FLL é a Bíblia das coberturas ajardinadas. São as regras seguidas na Alemanha e praticamente são adotadas em toda a Europa e estão a ser adotadas em toda a Europa. E qualquer cobertura ajardinada que se preze segue as regras da FLL em tudo o que diz respeito à sua construção. E quer em termos de materiais, especificação de materiais, etc. E então, essa tabela recomenda, consoante o tipo de vegetação, recomenda as espessuras ideais de substrato. No caso da vegetação extensiva e no caso das suculentas, do sedum que nós escolhemos, a espessura da camada deve ser entre 4 e 8 centímetros. Portanto, eu irei ter que corrigir aqui para, por exemplo, os 4 centímetros, que foi o valor assumido por defeito pela calculadora. Depois temos então o geotêxtil, a camada filtrante que me separa o substrato da camada drenante, e na camada drenante eu tenho aqui uma nota a vermelho. Se eu picar aqui vai-me dizer que para o material Ecolite Plus a espessura mínima da camada drenante deve ser de 8 centímetros. Muito bem, eu venho aqui e substituo por, vamos imaginar, 10 centímetros. Se eu picar nestes pontinhos de interrogação, eu vou ter uma nota que me explica de uma forma muito sucinta qual é a função desta camada. Função, os requisitos e que materiais é que fazem parte, é que podem fazer parte, podem constituir esta camada. Então, eu tenho a camada drenante com 10 cm Ecolite Plus. Por baixo da camada tenho um tal tecido não tecido para me proteger o isolamento, que está aqui assumido como placas de XPS. O tal isolamento que eu não escolhi, porque a calculadora, tratando-se de uma cobertura invertida, assume automaticamente que o isolamento terá que ser em placas XPS, com 15 centímetros. Eu posso alterar esta espessura, ou para mais ou para menos. Por baixo do XPS, então, eu terei a camada de impermeabilização com o sistema que eu escolhi, que foi membranas de PVC. Por fim, temos a laje, que é assumida em betão armado, com 15 centímetros de espessura. Esta laje não vai influir em termos de pesos, de cálculos, etc., mas vai influir no isolamento térmico. Por fim, temos um quadro resumo dessa cobertura, em que vamos ter, então, uma cobertura com uma espessura total sem esta laje de 29 centímetros, com uma capacidade de armazenar água de 21 litros por metro, um peso seco de 101 kg por metro quadrado, um peso úmido de 128 kg por metro quadrado e um valor estimado para o coeficiente de transmissão térmica U de 0,207 watts metro quadrado grau Kelvin. Como disse, estes valores podem ser alterados. Imaginemos que a espessura da minha laje maciça, é considerado por defeito, é considerada uma laje maciça sempre, que esta espessura não é de 15, mas é de 20, eu altero, e o que é que me vai acontecer? O isolamento térmico vem-me alterado, por causa da contribuição da laje em betão. Vamos regressar ao valor original. E então eu tenho também aqui um desenho que me vai adaptando, ajustando, à medida que eu vou alterando as espessuras dos elementos constituintes. Outra coisa que esta calculadora me permite, neste quadro, é suprimir camadas
da cobertura. Vamos imaginar que esta cobertura é uma cobertura de uma garagem, onde os requisitos térmicos não são muito importantes, as exigências não são muito elevadas, e eu, como vou ter uma camada de Leica Light Plus, que é muito isolante, como camada drenante, se calhar nem vou precisar do XPS. E mais, vou aproveitar parte da espessura do XPS e então aumento a camada da Leica, da camada drenante. Então o que é que eu faço? Suprimo aqui a camada de isolamento, chego aqui, aumento, por exemplo, a camada drenante para 20 centímetros de Leica Light Plus, e então a minha cobertura já me vai aparecer com este aspecto e com esta performance. Naturalmente, termicamente, os padrões, o nível baixou, naturalmente, mas aumentou-me a capacidade de armazenamento de água, que era de 21 litros por metro quadrado e passou a 26. Portanto, em qualquer momento eu posso suprimir estas camadas. Vamos regressar à versão original que tínhamos inicialmente adotado. Chegados aqui, eu posso então adotar, gravar isto como um projeto, ou então imprimir um relatório que me dá estes valores, um relatório em PDF que tem este aspecto. Ao fim e ao cabo, condensa-me tudo o que está naquele quadro, tudo o que está naquele quadro da cobertura, neste quadro que vimos. Em termos de substrato, e eu há pouco falei que a questão da Leica, da camada drenante, usar Leica mais grossa, Leica mais fina, mais drenante, mais retentora de água, de que é que isso pode depender? Pode depender de vários fatores, mas há um que é importante que tenham em consideração, que é o seguinte: a camada de substrato, ela por si também é, digamos assim, é a primeira camada drenante que nos aparece quando temos um episódio de pluviosidade, de chuva, e é a primeira camada de retenção de água. Se por acaso, como neste caso, esta camada é muito fina, muito pouco espessa, então eu terei todo o interesse em que haja uma retenção na camada drenante. Então, se calhar, em vez de uma Leica Light Plus, se calhar faz sentido usar uma Leica mais fina para aumentar a retenção. Se, pelo contrário, eu tenho um substrato, uma camada muito espessa, por exemplo, porque é uma cobertura de vegetação intensiva, então, se calhar, faz sentido privilegiar a drenagem em desfavor da retenção. Em relação ainda ao substrato, eu quero também deixar-vos duas notas, que é o seguinte: o substrato é fundamental para o desempenho de uma cobertura jardinada. Eu recomendo sempre que prescrevam ou sugiram substratos técnicos, em detrimento de solos ou terra que nós não sabemos qual é a sua constituição, não sabemos quais são as suas características. Portanto, essa é a primeira recomendação ou sugestão que eu deixo. A segunda, seja qual for o meio de crescimento das plantas, seja substrato técnico, seja solo, seja terra, seja o que for, ele será beneficiado se lhe for adicionado um determinado volume de agregado leve Leica, de preferência Leica Hidro. Porquê? Porque vamos aumentar a capacidade de retenção de água do substrato, bastante, vamos aumentar o arejamento da camada drenante, o que beneficia imenso o crescimento e a saúde das raízes, e vamos conferir à camada, ao substrato, mais resiliência, reduzindo o risco de compactação do substrato. E isto é tão mais importante quanto muitas vezes
nós temos uma cobertura que foi muito bem feita, com todos os cuidados, mas o substrato foi mal escolhido, ou o meio de crescimento das plantas foi mal escolhido. Ele compacta, não drena e depois, quando chove, e nem precisa de chover muito, eu tenho poças na cobertura. E depois temos o cliente a dizer que não quer coberturas ajardinadas, Deus me livre. Eu uma vez fiz uma e aquilo foi um desastre, fica tudo sempre cheio de água, tudo empoçado, e muitas vezes o problema está exatamente aí, está na capacidade que o substrato tem de drenar por si também a água. Portanto, se lhe adicionarmos argila expandida ao substrato, ao meio de crescimento, vamos reduzir substancialmente esse risco. Continuando na nossa calculadora, em relação a uma cobertura verde, ela está dimensionada, está preparada, podemos imprimir o relatório. Eu agora, então, queria fazer muito rapidamente um outro exemplo, não de uma cobertura tradicional, mas antes de uma cobertura, perdão, uma cobertura invertida, mas antes de uma cobertura tradicional, não verde, com tráfego pedonal, por exemplo. Pode ser com acesso de veículos, vamos escolher com tráfego pedonal. E aqui já podem reparar na primeira diferença em relação à anterior. Eu aqui já posso escolher o isolamento. Como é uma cobertura tradicional, a primeira camada depois da laje é o isolamento térmico e depois vem a impermeabilização. Então, eu já por defeito, eu já não tenho a prescrição de XPS, placa XPS. Eu já posso usar outro material qualquer de isolamento. E então, posso escolher a cortiça, o EPS, a lã mineral, o XPS. Neste caso concreto, eu vou escolher, por exemplo, o EPS. Como impermeabilização, vou manter a membrana de PVC e como camada drenante vou, por exemplo, adotar a Leca Dur, a tal que tem entre 4 e 10 milímetros de espessura. Vai-me aparecer de novo o quadro resumo com as características, alguns valores eu posso alterar e vamos então passar rapidamente em vista as camadas. Temos aqui o pavê, normalmente um pavê tem entre 8 e 10 centímetros de espessura, vamos, por defeito, a calculadora assume as 8, vamos assumir, vamos manter. A caixa de areia, onde vai assentar é a fundação do pavê, normalmente com 5 centímetros de espessura. Tenho o geotêxtil que me vai separar essa camada da camada drenante, para evitar a migração dos finos que me iriam colmatar a camada drenante. A camada drenante com Leca Dur no mínimo 4 centímetros. Vamos, se calhar, pôr um bocadinho mais, vamos pôr aqui uns 10 centímetros. Tenho a membrana PVC de impermeabilização e depois aparece-me um tecido não tecido antes do sistema de isolamento térmico, antes do EPS. E eu não escolhi este tecido não tecido. Mas ele aparece. E aparece porquê? Porque eu, ao escolher uma membrana PVC e ao escolher um isolamento de EPS, automaticamente isto são dois materiais incompatíveis. Se eles são incompatíveis, eu tenho que colocar uma camada, uma linha, uma separação entre os dois. E então essa separação é assumida pela calculadora imediatamente como um material tecido não tecido, uma camada de tecido não tecido com 120 gramas por metro quadrado. Se eu tivesse escolhido outro isolamento, por exemplo, lã mineral ou cortiça, esta camada já não me aparecia e aparecia-me a membrana de PVC assente diretamente sobre o isolamento, sem problema nenhum. Mas neste caso, como eu escolhi o EPS, aparece-me aqui a camada do tecido não tecido e depois aparece-me a membrana de para-vapor. Aquilo que eu chamei a atenção logo no início, quando escolhemos uma cobertura tradicional, em que o isolamento cola diretamente à laje, está assente diretamente sobre a laje, não nos podemos esquecer de colocar sempre uma barreira para vapor. E cá está ela, que é assumida automaticamente pelo programa. Cá tem o quadro resumo, 38 centímetros de espessura total desta cobertura, transitável, com uma capacidade de armazenamento de água de 33 litros por metro quadrado, um peso seco de 322 kg, um peso úmido de 369 e um valor estimado de U e aqui o respectivo esquema simplificado. Também posso gravar com o nome de projeto ou posso imprimir o relatório. E temos aqui dois exemplos
de coberturas definidas, uma transitável, outra verde, com recurso a esta calculadora. Reparem que ambas as coberturas têm uma particularidade, têm camadas drenantes absorventes. Porquê? Porque esta calculadora destina-se a coberturas planas, mas coberturas que têm, para além das funções que as coberturas normais têm a função de nos ajudar a regular o caudal e o fluxo de águas pluviais no sistema de drenagem do edifício. Portanto, a cobertura tem, para além de todas as outras funções, a função de amortecer os picos e reter alguma água que resulte dos episódios de pluviosidade. Por isso, todas estas coberturas contribuem para uma gestão mais eficaz das águas pluviais nas nossas cidades. Isto insere-se num conceito mais vasto de gestão urbana de águas pluviais que a LECA Portugal está a desenvolver, aliás, que a LECA está a desenvolver a nível europeu, e futuramente vamos ter mais sessões deste género a abordar outros aspectos relacionados com a gestão urbana das águas pluviais. É nesse contexto que iremos abordar a outra calculadora que está no site também de águas pluviais e em que iremos abordar outras soluções, como sejam jardins de chuva, valas drenantes, etc, etc. Neste momento, o que nós vimos foi as coberturas verdes e vimos uma cobertura transitável, acessível, que neste caso seria uma cobertura permeável, onde a permeabilidade se dava através das juntas do pavê. Quero apenas acrescentar que nós já estamos, como eu vos disse, já estamos a trabalhar em uma versão mais evoluída desta calculadora, e a primeira alteração que eu penso que vai ser interessante é que neste menu, depois de termos feito este dimensionamento, vamos poder imprimir este desenho, o esquema da calculadora, em ficheiros DWG, que depois podem ser importados e trabalhados num qualquer projeto e alterados e acrescentados. Então, interessante para quem tem depois que incorporar a solução num projeto. Posto isto, espero que vos tenha interessado e que tenham gostado de ver estas funcionalidades que esta calculadora tem. Acima de tudo, vai-vos permitir, ou permite-nos muito rapidamente, calcular ou comparar uma ou duas ou três soluções diferentes de coberturas, diferentes no sistema de impermeabilização, diferentes no isolamento, diferentes na vegetação. Se depois acrescentarmos a isto o facto de podermos rapidamente calcular os seus custos, permite-nos tomar opções muito mais fundamentadas. Posto isto, eu iria agora tentar responder a algumas perguntas, se elas me aparecerem aqui, que elas aparecem, sim senhor. Há aqui uma pergunta, no caso de uma cobertura tradicional, é possível a utilização de uma lã de rocha de alta resistência à compressão, indicada para o efeito tipo 150 kg por metro cúbico? No caso de uma cobertura tradicional, sim senhor, com certeza que sim. Podemos usar, aliás a calculadora prevê essa possibilidade de escolherem um isolamento em lã mineral, em lã de rocha, desde que seja uma cobertura tradicional. Como eu disse, se for uma cobertura invertida, o sistema adota imediatamente as placas XPS. Porquê? Porque é aquela que nos dá mais garantias de proteção da impermeabilização. Portanto, sim, é possível usar uma cobertura em lã de rocha, tipo 150 kg por metro cúbico. Em termos de... Está aqui mais uma pergunta. Em termos de custos,
qual a diferença de custo entre os sistemas de drenagem normais, presumo que sejam aquelas placas, e o sistema de leca. Bom, em termos de custos, o que vos posso dizer é que o custo é equivalente, para não dizer que uma camada drenante com argila expandida normalmente fica talvez mais económico. Varia, depende muito, não é? Depende da localização da obra, depende do volume, depende, enfim, de uma série de fatores. Por princípio, não é mais dispendiosa uma camada drenante com argila expandida. Não é mais dispendiosa. Eu diria até que ficará mais económico. Eu presumo que temos aqui outra pergunta. A leca hidro, como é que se mistura com substrato em termos de volumes, penso eu, não é? Normalmente, em termos de volume, 1/3 de leca hidro para 2/3 de substrato. Normalmente esta é a mistura, que pode ser também estendida, se não utilizarem leca hidro, utilizarem outro tipo de leca, de agregado leve de argila expandida. As proporções normalmente é à volta de 2/3 de substrato ou de meio de crescimento para 1/3 de argila expandida. Outra pergunta que me colocam: qual a diferença de peso do sistema se usarmos leca em vez de brita? Substancialmente. A diferença é muito grande. Basta dizer que uma leca Light Plus tem uma densidade, uma variedade na ordem dos 275 kg por metro cúbico, já, enfim, um bocado por alto, e uma brita anda na ordem dos 2000, muito perto disso. Portanto, a diferença é substancial. Este produto pode-se fornecer, é fornecido ao mercado em sacos de 50 litros, unissacos 3 metros cúbicos, unissacos de 1,5 m ou, eventualmente, a granel. Tem ainda a vantagem de poder ser bombado em altitude e em extensão. Portanto, por vezes, e normalmente as coberturas às vezes não têm acessos fáceis, esta possibilidade de poder ser bombado é muito interessante. Eu estou-me a recordar uma obra aqui há uns anos, que foi fornecida por umas floreiras em Lisboa, em que as floreiras ficavam na cobertura e exatamente foi através de bombagem, porque era a única possibilidade de colocar lá o material. De maneira que tem essa vantagem. Depois há aqui mais algumas perguntas que eu irei depois ter o cuidado de responder por e-mail às pessoas que as formularam. Se não há mais nada a acrescentar da minha parte, dou por terminada este webinar. Tive muito gosto em tê-los aqui em minha casa e desde já vos sugiro que estejam atentos ao nosso site, porque vamos ter mais webinars com mais temas interessantes, com convidados, para falarem de temas que penso que vão ser interessantes para todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.